Bom, muito bem, acabamos de ver aí pesquisa de boca de urna para a presidência da República com Jair Bolsonaro 56% e Fernando Haddad 44%. Vinícius Torres, há pouco nós conversávamos sobre os resultados parciais que estavam saindo, indicando que candidatos apoiados por Bolsonaro de partidos que a gente pode chamar assim da direita estavam com preferência nos votos e alguns deles já configurada a eleição. Se o resultado da presidência da República for exatamente esse da pesquisa de boca de urna para Jair Bolsonaro, nós podemos dizer que o Brasil é um país de população majoritariamente de direita? Eu não diria isso. Eu diria que o país votou, especialmente na região centro-sul e nos grandes estados, votou em candidatos de direita e extrema-direita. O Nordeste foi dominado por partidos mais de esquerda. As pesquisas que a gente tem mostram, pelo menos pesquisa da Datafolha, que por indicadores comportamentais e preferências econômicas, mais ou menos 40% da população poderia ser enquadrada em pessoas que têm opiniões de centro-esquerda à esquerda. Mas as pessoas votaram em candidatos que, por serem, eram primordialmente antissistema, mas eram também de direita e extrema-direita. Então, você teve muito mais candidatos de direita e extrema-direita que eram antissistema e esses candidatos estão ganhando por margens muito grandes. O primeiro turno a gente tinha visto essa onda e ela está se confirmando agora. Sim. Você partilha desse ponto de vista? Partilho, e eu gostaria apenas de fazer um pequeno acréscimo. O Datafolha, umas 3 pesquisas atrás, ela tentou saber qual era o tipo de motivação do eleitor do Bolsonaro. E o Datafolha, então, descobriu uma coisa muito simples, que apenas 12,5% dos eleitores abraçavam a agenda conservadora, ultraconservadora do Bolsonaro. 30% desses eleitores estavam simplesmente demonstrando um tipo de revolta contra o sistema. E 25% desses eleitores demonstravam uma revolta contra o PT. Então veja que jamais alguém poderia dizer que a totalidade dos brasileiros que votaram em Bolsonaro são direitistas ou exposam as coisas de Eu peço licença a você, Natália. Números já sendo divulgados para a presidência da República. Gamberini. Bom, toda vez que nós temos eleição, né, eu tenho certeza que amanhã veremos muitos comentários sobre o recado das urnas. Quero ouvir de vocês agora, com 90%, cerca de 90% de urnas apuradas para a presidência da República, Jair Bolsonaro com 56% e Fernando Haddad com 44%. Qual é o recado da urna? De várias urnas e várias eleições. As pessoas votaram majoritariamente contra candidatos que eram do establishment ou eram, pelo menos, identificados com o establishment. Mesmo pessoas que eram do sistema político, mas não estavam em governos, não estavam identificados com isso, como principalmente Bolsonaro ou como Dória em São Paulo, tiveram chance e ganharam. Em outras, tiveram chance não, tiveram aceitação do eleitor porque pareciam ser contra esse sistema. E em estados muito importantes do país, além de São Paulo, com eleitorados grandes, importantes no sentido do eleitorado grande, o Rio e Minas elegeram outsiders completos. O Distrito Federal elegeu um outsider, Ibanez Rocha, completo. Então o recado o sistema político precisa sair daí porque a gente quer gente nova. Justamente não é questão de ser conservador ou não conservador. Então nós temos justamente o mesmo recado que é dado nos estados, como o Vinícius disse agora, que em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Santa Catarina, sobretudo Santa Catarina, com a vitória, com a eleição para governador de um coronel do Corpo de Bombeiros. Qual é o currículo desse coronel? Ele é do PSL, ele é do partido do Bolsonaro. Em Brasília também é o mesmo tipo de ideia, parece que transparece. De uma certa maneira, Bolsonaro cumpriu a mesma função que há 4 anos atrás foi cumprido pela Marina Silva, quando ela, como candidata do PSB naquela época, era candidata fora do sistema. Era alguém que não poderia ser qualificado como fazendo parte da burocracia do poder de todos os partidos. E por que Bolsonaro cresceu? Ele cresceu porque ele teve a grande sorte de partir para o confronto com o PT. Era simplesmente o grande sonho dele.
para o PT, esse daqui foi talvez o grande erro de cálculo do Lula, preso em Curitiba, no momento que ele se recusou a fazer uma aliança com o PDC, com o PDT do Ciro Gomes e decidiu marchar sozinho. O Lula achava que no momento que houvesse um segundo turno entre o PT e o Bolsonaro, o PT poderia ganhar com uma certa folga. O PT foi derrotado hoje, o PT vai para a oposição. Mas superestimou a força política ou a capacidade de resgate de força política do PT ou subestimou o sentimento que Bolsonaro e os aliados dele souberam captar de insatisfação na população? Ele subestimou o sentimento anti-PT. É o mesmo sentimento que derrotou Eduardo Suplicy aqui em São Paulo, que derrotou Dilma Rousseff em Minas Gerais e assim por diante. Claro que o PT tem 3 governadores de peso. Não é que o partido, digamos, seja pouco importante. Tem uma bancada na Câmara dos Deputados. Mesmo assim, o sentimento anti-PT da população como um todo era muito maior do que o Lula havia estimado. Agora, Vinícius, nós já falamos muito do ânimo da campanha, do acirramento dos ânimos, da truculência, da intolerância, da agressividade. Definida a eleição, definido o candidato, Jair Bolsonaro exibiu tino político, inclinação para o diálogo, mostrou em algum momento ter vocação para a pacificação política? São 3 perguntas. Tino político, está evidente que ele ganhou. Vocação para governar? A segunda. Não, para o diálogo. Para o diálogo. Para o diálogo, não, para o entendimento. O último grande discurso que ele fez foi para o confronto. Aliás, a ideia de confronto não foi abandonada durante a campanha inteira e teve picos altos, como foi o do domingo passado. E uma vez eleito, temos indicadores que ele vá agir para a pacificação política? Bolsonaro é uma incógnita muito grande, porque ele é muito inconstante, não tem uma carreira política, muito menos carreira política relevante como liderança nacional e muito menos em executivo, então você não sabe como ele se comporta. Agora, ele não deu indicação nenhuma disso até agora. Ele está começando a falar um pouco nessa direção porque ele está tentando montar uma coalizão no Congresso. E ele percebeu que ele não ia passar um trator e ele começou a negociar com o DEM e o Centrão, por exemplo, que ele criticou muito como partidos corruptos, partidos do sistema. Então ele começou a fazer isso, pode ser muito pragmático. Mas diálogo nacional ele não demonstrou ainda diálogo com as pessoas que votaram em outro candidato, com outras correntes políticas fora do parlamento. Até agora ele não demonstrou, não fez um sinal de que vá conversar. Ok. Eu peço licença aos dois. Prosseguimos com mais números na apuração Gamberini. Bom, quero começar, Gamberini, agora essa questão da imagem, né? Gamberini. Então, Gamberini, desculpa. Gamberini, não, ainda não com você, Gamberini, desculpe. Mas, Vinícius, olhando para você, Vinícius, a imagem de Jair Bolsonaro mundo afora. Para o mercado financeiro, Bolsonaro tem uma imagem que possa atrair investidores, confiável, ou ele também fora uma imagem pintada como tão negativa como os adversários? Muito difícil falar dos investidores do mundo inteiro, né? Mas agora, os principais. Pode falar de princípio. A princípio é o seguinte, qualquer investidor lá fora em particular, porque ele está um pouco mais distante, ver a situação brasileira, ver a situação econômica brasileira um pouco mais arriscada do que a gente vê ainda, eles vão esperar para ver. Teve uma melhora de ânimos no mercado, que foi uma recuperação, na verdade, do desânimo que houve pela metade do ano. E agora, daqui para diante, para investimento estrangeiro, para investimento em bolsa, para investimento em títulos do governo, tudo isso vai precisar de sinais concretos. E no caso de investimento em negócios reais, não no mercado financeiro, vai precisar de sinais reais e algumas medidas concretas. Você vai precisar mudar normas, fazer, como se diz, a regulação dos negócios, vai ter que criar condições reais de segurança para que as pessoas venham. Há disposição grande, porque o Brasil não perdeu investimento dessa mesma corrida eleitoral. Bom, mas eu peço licença a vocês, eu acabo de receber da nossa redação a informação que para a Folha de São Paulo, o governador de São Paulo eleito é João Dória. Sim. Então, na contagem dos números, já se chegou a essa conclusão de vitória de João Dória do PSDB.
Muito bem. Agora, do ponto de vista... Apenas um acréscimo com relação à imagem do Bolsonaro no exterior. No estrangeiro, se a gente disser a população, os intelectuais, as celebridades, a mídia e assim por diante, eles não têm muito parâmetro para tentar saber o que significa a emergência dessa nova extrema-direita brasileira. Então, o que eles fazem é associar essa extrema-direita brasileira àquilo que existe de extrema-direita na Holanda, na Áustria, na Itália, na França e assim por diante. Então, passa a ser uma espécie de um apêndice da extrema-direita desses países, mesmo se as características por aqui são totalmente diferentes. Nós não estamos brigando contra a entrada de refugiados sírios, como acontece em toda a Europa. Então, de qualquer maneira, é essa a imagem que se tem do Bolsonaro. E é uma imagem muito ruim, é uma imagem, digamos, quase que unanimemente ruim. Pouquíssimos jornais estão dando um crédito de confiança ao Bolsonaro. E, digamos, é muito curioso, porque fazendo a leitura desses jornais, e você vê a série de opiniões do Bolsonaro a respeito de negros, mulheres, homossexuais e assim por diante, parece que cada entrevista que ele deu durante a campanha, ele dava exatamente essas opiniões. Quando, em verdade, essas opiniões, uma é de 2011, outra é de 2009, outra é num discurso que ele fez no Congresso, digamos, ele não deixou de falar. Ele é realmente tão criticável quanto a mídia europeia o trata hoje. Mas, digamos, essa espécie de grande popurrí sobre as barbaridades do Bolsonaro eram juntadas num texto só, como se tudo isso fosse uma espécie de constante das entrevistas coletivas do Bolsonaro durante a campanha presidencial. Então, eles estão meio perdidos em relação ao Bolsonaro. Eles não entendem a nossa extrema-direita. A extrema-direita é ruim? Claro que é ruim, mas acontece que os europeus estão achando que é muito pior do que ela é. Mas e no Brasil, essa direita que chega ao poder, os governadores que foram eleitos pelo fator Bolsonaro, nós podemos rotular essa direita de extrema-direita? Isso é muito subjetivo. Agora, a primeira coisa que eu queria dizer é assim, eu acho que muita gente não recebeu o apoio do Bolsonaro, né? Muita gente, quer dizer, não era, foi eleita por causa do Bolsonaro. Tem casos, caso a caso em cada estado. Mas primeiro antissistema, segundo, em alguns, o Rio de Janeiro, por exemplo, teve essa identificação. Em Minas Gerais foi eleito um candidato que era antissistema e ele não compartilha de certos valores com o Bolsonaro. Ele é liberal em economia mesmo e no resto dos costumes ele não compartilha. Então, a situação é um pouco mais diversa do que a gente possa... Mas essa questão do extremismo, agora, coisa mais xiita, sabe? Nesses termos de mais radicalismo. O que a gente pode chamar de extrema é tudo muito subjetivo. Você vai ter que criar critérios para chamar de direita e extrema-direita. Agora, extrema-direita seria um candidato, um político que, além de pregar certos tipos de valores conservadores na economia e nos costumes, tenderia a pregar esses valores levando com violência, com discriminação, com intolerância. Alguém que está além do espectro do político, do diálogo, porque prega, de alguma maneira, violência contra adversários ou contra alguma camada da população. Prega. E a gente viu que alguns candidatos, Bolsonaro inclusive, fez discursos intolerantes com certas camadas da população. Então, pode chamar de extrema-direita? Pode, mas definir o critério é difícil. E não sei se é tão relevante. O relevante é saber quais são os desdobramentos que isso pode dar agora, né, concretamente. Mais do que a gente discutir o rótulo, quais podem ser os desdobramentos. Isso eu acho mais interessante discutir do que a gente definir um rótulo. É complicado. Certo. Eu peço licença, um minuto só, Natália. Nós agora vamos ao trabalho da nossa reportagem Gamberini. Bom, eu quero ouvir de vocês agora uma questão que foi muito batida durante toda a campanha, que foram as advertências sobre o risco que a democracia corria numa eventual eleição de Jair Bolsonaro. Bolsonaro está eleito. O Brasil tem razões para temer e ficar em guarda sobre eventuais riscos para a democracia? Veja bem, o discurso que o Bolsonaro fez domingo passado foi tão autoritário, tão incrivelmente semifascistoide, que deixou as pessoas com muito medo. E acabou dando razão para aquilo que era a estratégia do PT de dizer que
O que estava em jogo no segundo turno não era Bolsonaro contra Haddad, era democracia contra não democracia. E daí então que veio todo aquele esforço de qualificar o Bolsonaro de fascista. Pode ser fascista, pode não ser fascista. Nós estamos esperando para saber como ele vai se comportar. Nós não sabemos, por exemplo, se o Bolsonaro verdadeiro é aquele que, num dos vídeos divulgados essa semana na internet, agitava a Constituição, dizendo que a Constituição seria a Bíblia dele, ou se seria aquele da Avenida Paulista, que dizia que iria varrer os vermelhos e forçar as pessoas ao exílio ou à prisão. Ele queria prender o Haddad, o que é uma coisa absolutamente intolerável para qualquer pessoa que vai ocupar um cargo de responsabilidade. O que a gente sabe é que ele tem procurado se policiar, ou pelo menos ele diz que procura se policiar. É bem verdade que ele é uma pessoa, digamos, meio grosseira na maneira de pensar, na maneira de qualificar os seus adversários. É só deselegância? Os excessos verbais? É muito mais. Ou é coerência com aquilo que sente e pensa? Ele tem a cabeça de um sargentão. Ele não tem a cabeça de um Com todo respeito aos sargentos. Com todo respeito aos sargentos, por favor. Digamos, ele não é um grande intelectual. Ele já, digamos, se um dia eu tentar entrar na casa do Bolsonaro para saber qual o tamanho da biblioteca dele, eu tenho a impressão que vou ficar muito desapontado. Ele é alguém que lê muito pouca teoria política. Isso não significa que é preciso ler teoria política para ser presidente. O Lula também não tem biblioteca e foi um bom político. Sim, mas antes de nós encerrarmos, Vinícius, eu quero ouvir você. Eleição de Jair Bolsonaro significa um risco para a democracia? O risco para a democracia é uma expressão também muito grande, porque pode significar muita coisa. Desde ditadura até você tolerar chacinas de liderança sem teto no Pará, polícia se sentindo mais à vontade para dar tiros em pessoas que você não sabe se... em suspeitos, esse tipo de coisa. Então, existe um espectro muito grande. É uma pessoa autoritária e que não prega tolerância, que já defendeu soluções de violência para vários problemas brasileiros, e o seu grupo também. Agora, então, a democracia é uma coisa muito grande para estar em risco de uma vez só. Eu acho que no limite pode estar, mas você pode ter uma gradação. Você pode começar com essa tolerância à perseguição de certas minorias ou certos militantes e ativismos, como ele diz. E pode ir daí até tentar nomear mais ministros do Supremo para intervir na justiça. Então, tem um gradiente, mas pode começar mal. E eu agradeço muito a vocês. Muito obrigada pela análise num dia de grande expectativa que já chegou a termo. Já temos novo presidente e novo governador de estado em São Paulo e nos outros estados do Brasil. Muito obrigada. Boa noite. E voltamos com você, Gamberini.